Fala, povo! Voltando aqui para a última parte da aula 32, a gente parou aqui falando do Napoleão, ó. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Na coroação do Napoleão, vamos aqui para a terceira parte. Agora a França virou um império. Império pressupõe expansão, né? Vamos ver como é que funcionou isso então. A França, o seu império e a expansão francesa, né? Continua aquela ideia ali das coligações contra a França. A galera tá tentando barrar a França e o Napoleão tá defendendo, esquivando e pai, não sei o que e tal. O que vai acontecer? Como o Napoleão tem um exército muito poderoso por essa defesa, essa proteção aí da França, você tem muitas guerras, cara. Esse período é marcado por muitas e muitas guerras, muitas batalhas, né? O período das guerras napoleônicas. O Napoleão começa com invasões e domínios. A ideia dele no discurso é o seguinte, ó, nós vamos pegar a Revolução Francesa, os ideais franceses de um mundo moderno, e vamos, um mundo liberal, apesar de ser um imperador, e vamos espalhar isso pela Europa. E vamos levar isso até para a Inglaterra, que é a principal inimiga da França, né? Olha aqui, cara, depois você olha com calma esse mapa aqui, ó. O que foi o Império Francês? O Napoleão, de tanto se defender ali, a França se defendendo, agora ela tá forte, começou a se industrializar, tá retomando, tá saindo da crise, ó, vai expandir. A França vai dominar tudo isso aqui, ó, esse Império Francês aqui, e o que não está dominado diretamente por ela, que foi anexado no território dela, está dominado por reinos agora que são dependentes. É, por exemplo, o caso da Espanha. Napoleão invade a Espanha, Napoleão invade Portugal, você lembra disso? Em 1806, ele decreta ali um bloqueio continental. A intenção dele, como ele não consegue invadir a Inglaterra, ele meteu o louco aqui na Europa. Várias guerras, ele está conseguindo ir bem aqui na questão continental. Mas ele não consegue invadir a Inglaterra, por conta da defesa ali, da marinha britânica e tal. Então ele determina um bloqueio continental. Você já viu essa história aqui lá na história do Brasil, né? Ninguém pode negociar com a Inglaterra. Portugal é o principal parceiro da Inglaterra. É nesse rolê do bloqueio continental que vai acontecer a fuga da família real aqui para o Brasil. A gente já viu isso em outro momento da história, né? Então Napoleão está dominando a Europa, cara. Está dominando a Europa, determinou um bloqueio continental aqui, proibiu a galera de negociar com a Inglaterra. É verdade que em 1805, aqui embaixo, ele toma uma sarrafada ali do almirante Nelson, né, na Batalha de Trafalgar, de 1805. A Inglaterra leva uma vitória em cima do Napoleão. Peraí que minha cachorra vai sair. A Inglaterra venceu o Napoleão na Batalha de Trafalgar, e ele não conseguiu tocar o projeto de ir adiante e invadir a Inglaterra, que era o que ele queria. A família real vem para cá, as tropas dele chegam até Portugal, enfim, Napoleão está reinando ali agora na Europa. A França começou a expandir. De uma revolução francesa, burguesa e tal, agora na mão do Napoleão você tem um projeto de expansão. Esse avanço liberal do Napoleão, aqui por exemplo está o Napoleão lá em Berlim, né? O exército napoleônico em Berlim. Esse avanço liberal tem uma contradição, qual que é? Pô, Napoleão diz que vai expandir as ideias liberais, igualdade, liberdade, fraternidade pela Europa. Mas aí ele vem, toma os tronos de alguns lugares e coloca um parente, o irmão, enfim. E aí o Napoleão, há uma contradição nisso. Ao mesmo tempo que fala que é liberal, você tem um imperador mandando seus exércitos e dominando outros povos. E aí a galera começa a ver a contradição desse processo. É liberal, mas eu estou sob o domínio do Império Francês? Que história que é essa? Que liberalismo que é esse, né? E por outro lado, quando Napoleão determina o bloqueio continental, a potência industrial dessa época, as fábricas e a produção comercial, tudo, cara, é a Inglaterra. E aí começa a faltar produtos aqui, ó, para os outros países. E a galera fala assim, mano, o Napoleão fala que é liberdade, mas vem e domina a gente. Sempre o sarrafo põe alguém dele no governo aqui de confiança. Aí ele fala para não comprar da Inglaterra, mas a França não dá conta de abastecer todo mundo, porque ninguém pegava a Inglaterra em termos de desenvolvimento industrial. E aí a galera começa a querer questionar essas invasões napoleônicas. Então você tem várias guerrilhas, a galera vai tentando resistir a esse domínio napoleônico, né? Um caso bastante emblemático é o caso da Espanha, né? Você tem a Espanha se organizando ali para tentar expulsar as tropas napoleônicas e restaurar a política espanhola, né, o trono espanhol, antes da invasão do Napoleão. Bom, não só isso. A questão do bloqueio continental é muito importante porque em 1811 o czar da Rússia, o Alexandre, ele ameaça sair do bloqueio continental. Ele ameaça não, ele avisa que ele vai sair.
Por quê? Ele fala assim, ó, a França não está conseguindo, o negócio que a gente tem com a França, do Napoleão, não é suficiente, a gente precisa da Inglaterra. E a gente tem negócios com a Inglaterra. Quero ter negócios com a Inglaterra. Só que o Napoleão proíbe pelo bloqueio continental, existe uma certa aliança. E aí o czar Alexandre, da Rússia, falou, ó, não, manda um recado, né? Não vai rolar, eu vou sair do bloqueio. O Napoleão fica puto, porque ele pensa assim, se eles saírem do bloqueio, vai ter um efeito cascata, um monte de gente vai querer sair e eu não vou conseguir controlar isso. Então eu preciso manter a Europa bloqueada sobre o meu domínio, enfraquecendo a Inglaterra, para no momento certo ele conseguir invadir a Inglaterra e dominar a Inglaterra também. O Napoleão quer tudo ali, né? O domínio político completo, né? A França absoluta ali na Europa. O que ele pensa? Ele fala, cara, eu tenho que dar um jeito na Rússia, então. E aí, sobe pra cabeça, né? Aí é o tiro na água. Bom estrategista que era, ele não sabia que ele estava indo pra Rússia. Qualquer coisa que você achar que é impossível fazer nessa vida, você põe no YouTube aquilo que você acha que é impossível, mais russo. Que aí você vai ver alguém fazendo isso que é impossível, que você acha que é impossível, na Rússia. O que vai acontecer? O Napoleão organiza uma campanha para ir para a Rússia. 600 mil soldados. Ele vai para a Rússia, mete o louco na Rússia, se fortalece, né, a ideia dele. Vou lá, meto o louco, me fortaleço, mantenho o bloqueio continental, a Inglaterra não vai negociar com ninguém, eu me preparo e invado a Inglaterra na sequência. Só que é o seguinte, ele estava indo para a Rússia. Aí ele começa a ir para a Rússia. O que os russos fazem? Adota uma tática que fica conhecida como terra arrasada. Eles vão recuando conforme o Napoleão vai chegando, e por onde eles vão recuando, eles vão destruindo plantações, matando animais, envenenando água, matando até a população. Tipo assim, terra arrasada. Quando o exército napoleônico chega, 600 mil homens marchando, cara, os caras não encontram água, não encontram comida, não encontram animais, não encontram abastecimento, não encontram ninguém para guerrear. E aí o tempo vai passando, a campanha demora mais do que deveria demorar. E aí o Napoleão chega no inverno russo. O inverno russo é um grande inimigo, né? E aí, cara, os russos são tão doidos que o Napoleão foi determinado, perdendo gente, mas foi. Falou, não, agora eu tô aqui, tem que ir. Ele tava junto, mano. E aí, cara, eles chegam até Moscou. Os caras chegam em Moscou. E aí lá, cara, eles tinham esvaziado a cidade, não tinha ninguém, tava cheio de bomba incendiária pra todo lado, puseram fogo em metade da cidade, os russos são doidão. E não tinha ninguém, a galera escondeu. E aí os caras tiveram que ir marchando de volta. O Napoleão tomou uma sarrafada na Rússia, cara. Pra você ter uma ideia, ele vai com 600 mil soldados e volta com menos de 50. E aí ele chega em Paris com menos de 50. Lembra que a galera tava se organizando pra combater o Napoleão? Aí você tem uma outra ofensiva contra ele em 1813, só que agora ele está fraco, ele perdeu quase todo o exército dele na campanha da Rússia, e não conseguiu invadir a Rússia, não conseguiu fazer o czar lá, o Alexandre, baixar a cabeça para ele. E aí, enfraquecido, essa última coligação contra ele aqui, ele não aguenta, de 1813. E aí em 1814 ele é derrotado na Batalha de Leipzig. E ele é derrotado, e aí ele é obrigado a assinar um tratado, o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado, então, ele abdica do trono, ou seja, ele foi derrotado por essa coligação liderada pela Inglaterra, né? Ele foi derrotado em 1814, ele vai ser exilado na ilha de Elba, que fica ali no Mediterrâneo, ao sul da França. Ele vai ser exilado ali, eles mantêm o título dele ele abdica do trono, mas continua sendo tipo assim, o imperador abdicado lá, porque ele vai receber um salário de 2.000 francos, leva 400 homens para cuidar da guarda dele lá, né, da segurança dele, mas para evitar que ele fuja. Enfim, eles conseguem derrubar aquilo que eles estavam tentando desde o começo da Revolução Francesa. As forças europeias ali, as monarquias que ainda restaram, conseguiram derrubar o Napoleão, conseguiram pôr ele numa ilha, chamada ali Ilha de Elba, e ele vai ficar lá isolado nessa ilha. Ele ficou no exílio, né? Exílio em Elba. Aí, o que acontece com a França? Sem o Napoleão, os monarquistas, os realistas, aquela galera que tinha fugido e tal, volta para a França, a nobreza francesa, e reinstitui o absolutismo francês, volta ao Luís XVIII, irmão do Luís XVI, porque o XVII é uma criança que morreu no meio do caminho, ninguém sabe o que aconteceu. Então, tipo assim, a França, cara, olha que doideira, em 1814 reestabeleceu o absolutismo, voltou os Bourbons pro poder. E prenderam o Napoleão. Napoleão está numa ilha. E a França tá zoada, né? Crise, tinha perdido boa parte do exército ali.
né, essa derrota ela é muito ruim, foi obrigado a devolver ali, alguns territórios foram retomados e tal, ela tá sendo ali, cada um tirando um pedaço, né, e o Napoleão na ilha de Elba, e ele fica desesperado nessa ilha de Elba, aí é o rolê da história, né, ele fica desesperado nessa ilha de Elba, e aí ele resolve fugir, o Napoleão vai fugir, aí ele consegue convencer lá alguns guardas, uma meia dúzia de nego lá, enfiar ele num navio. E aí imagina a história, o rei Luís XVI Bourbon está reinando na França, uma França em crise, está tentando negociar ali com as potências europeias, o Napoleão caiu, esse desgraçado, esse demônio está lá na ilha de Elba, quando vem chega a notícia, Napoleão fugiu. Aí o Luís XVIII já começou a tremer, né? Napoleão fugiu e disse que está chegando ali, entrou pelo sul da França em algum lugar. Mano, ele vai voltar, o Napoleão. O Luís XVIII pega o 5º regimento do exército francês e fala assim, vai... Tipo assim, imagina, um batalhão, 10 mil pessoas. Vai e acha o Napoleão lá, com aquela meia dúzia de cara que tá com ele. Acha ele lá no sul da França lá e prende ele, traz ele, manda de novo pra Elba, mata, faz alguma coisa com esse cara. E o Napoleão lá, com meia dúzia de gato pingado no sul da França. E todo mundo, será que ele tá aí? Será que ele não tá? Vai o regimento, 10 mil homens lá, pra mais, procurando o Napoleão. E aí, chega a fita das fitas, os caras encontram o Napoleão. E aí vem um regimento, imagina, 10 mil homens, vamos exagerar, 50 mil homens lá pra pegar o Napoleão. E aí meia dúzia de gato pingado com ele no meio do mato, falei, aí, ele a cavalo. Não, vamos lá, não. Aí o Napoleão sai, mano, e vai de frente com esse 5º regimento. Ele era o imperador da França há pouco tempo, e ele vai. Aí a galera fica meio sem saber o que fazer, atira, não atira. A hora que ele chega de frente com o 5º regimento, cara, milhares de soldados, ele desce, tá o comandante do 5º regimento, que eu esqueci o nome dele lá, esse é fato venéreo. Aí ele desce, cara, e fala assim, tipo, faz um discurso ali rápido, mas resumindo, ele fala assim, eu sou o imperador de vocês, vocês vão me matar? Ele faz um discurso, falando da França, que ele fez e tal, e aí ele fala assim, eu sou o imperador de vocês, se vocês quiserem me matar, pode matar que eu morro por vocês, eu morro pela França, sozinho, no meio da galera, 50 mil pessoas querendo matar o Napoleão, que o Luís XVIII mandou pegar ele. E aí a galera começa a se olhar, ninguém entendendo, fala, mano, tem gente que nem tinha visto o Napoleão, fala, cara, é o Napoleão, velho, é o mito, né? É o mito. E aí a galera assim, aquele climão, aí alguém, cara, no meio do rolê tem a coragem de gritar, Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! O que é? Vive o Imperador! Vive l'Empereur! E aí, milhares de homens, Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! E a galera saudando o Imperador e o Napoleão lá, cara. E aí a galera fica junto com ele, em vez de capturar ele, vira a tropa dele. Verdade! Aí o comandante do 5º regimento vê aquela cena, cara, fica com vergonha, se ajoelha na frente do Napoleão e entrega a vida pro Napoleão, na frente da tropa, na frente de todo mundo, fala assim, Imperador, né? Imperador, eu errei, né? Ao tentar te caçar, tal, eu errei, entrega a vida na mão do cara, fala, eu te traí. E o cara de joelho, o Napoleão chega, pega na mão do cara, levanta ele e fala assim, você não me traiu não, você foi fiel com a sua missão, você é um bom militar, você deu um exemplo. Aí a galera, boquinha tremendo, assim, falou, cara, foda, né, mano? É um mito, né? Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Napoleão, misericordioso e tal. Aí o Napoleão falou, agora você vai ser fiel a mim, cara. E aí todo mundo naquele rolê, aquele climão, e agora? Tipo assim, então o Napoleão, nosso imperador, conseguiu convencer os soldados, sim. Cara, o cara fez um exército ali em minutos. Beleza. Empereur, vive l'Empereur! Aí o Napoleão fala, citoyen! Cidadãos, né? Citoyen! A Paris! Manda a galera pra Paris. Milhares de pessoas pra Paris pra pegar o Luís XVIII. Aí vai o mensageiro. Luís XVIII lá, pensando a vida na janela, né, cara, em Paris, falando, será que pegaram Napoleão? Quando vê o mensageiro, Majestade, filha da puta, o que foi, cara? Aí o cara fala assim, Majestade, eu tenho 2 notícias pra te dar. O cara falou, viado, você pegou ou não pegou o Napoleão? Eu falei, então, uma notícia boa. Encontramos o Napoleão. E a ruim? Então, a ruim é que ele virou o exército pra ele e tá vindo pra Paris pra tirar o senhor do trono e refazer o governo dele. Aí o Luís XVIII, uma carruagem, por favor! E aí a guarda falando, não, majestade, nós vamos ficar e nós vamos enfrentar o Napoleão. Eu falei, tá louco, caralho, é o Napoleão, vamos embora, uma carruagem, vamos fugir. O Luís XVIII foge. E aí o Napoleão chega, mano, com as tropas, assim, de todo lugar, vai brotando gente apoiando o Napoleão. E ele vai fazer um governo de 100 dias. Cadê o
governo de 100 dias aqui. O governo de 100 dias. Imagina a notícia na Europa. Mano, Napoleão fugiu da ilha de Elba. Beleza, tá, mas tinha meia dúzia de gato pingado com ele. Mas ele convenceu milhares de militares a tomar Paris. Napoleão tomou Paris, tá governando de novo, virou imperador. Vive l'Empire! Vive l'Empire! E Paris assim, ensandecida. Só que é o seguinte, agora é sério. É tudo que eu falei, é verdade. O Napoleão, ele tem pouca gente, pouca arma, pouco dinheiro, pouco tempo. E ele é um estrategista. O que ele faz? Ó, galera, é o zap, né? Ou fingir que tem. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar tudo que a gente tem de tropa e eu vou na frente, ele ia na frente, ele ia na frente. Eu vou, e aí os caras, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos atacar a Bélgica. Os caras, a Bélgica? Mas que... Ele falou, não, na Bélgica, o Napoleão, tem uma frota da marinha inglesa estacionada na Bélgica. A gente vai rapidinho pra Bélgica, toma essa frota e vai pra Inglaterra e chega em Londres. As ideias, mano, as ideias, o Napoleão, cara. Aí ele fala, não, vamos, então vamos. Aí a galera, pô, mas isso é muito arriscado. Mas vem limpar! E a galera, vamos lá. Aí vai, cara, é a última batalha. Aí a última batalha dele é a Batalha de Waterloo. O plano dele não dá certo. Ele não tem força, não tem tempo, não tem exército suficiente para conseguir fazer isso. E ele não consegue tomar a Bélgica e parar lá dentro da Inglaterra. Doidão, né? Mas assim, aí eles pegam ele, tem a derrota de Waterloo. Ele é obrigado de novo a se render, ele se rende. E aí os caras mandam ele pro exílio de novo. Aí ele fala assim, me manda pros Estados Unidos, me manda pros Estados Unidos. A ideia dele, sei lá, vai pros Estados Unidos, toma a Louisiana de volta, faz uma revolução lá e pega os Estados Unidos para ele. Incorpora os Estados Unidos a Louisiana, já pensou? Aí os caras, não, beleza, até prometeram. Aí quando chega ali no Oceano Atlântico, Napoleão no exílio, eles descem, vão até o sul do Atlântico, numa ilha, que o Napoleão falou que foi onde o diabo, ele falou isso, onde o diabo cagou e esqueceu do mundo. A ilha de Santa Helena. E lá ele vai ficar preso, isolado, sem comunicação, fudido lá, e ele vai morrer em 1821 nessa ilha. A morte dele é polêmica, porque assim, tem vários estudos e tal. Depois de muito tempo da morte dele, encontraram arsênio nas coisas, né? E aí a ideia é de que ele pudesse ter sido envenenado. Ao mesmo tempo, você tem ali uma linha de pesquisa que mostra que provavelmente o Napoleão, pela autópsia, o túmulo dele está lá no centro de Paris. Vocês que vão para a França todo ano, vai lá visitar ele, o irmão, nossa. Vai lá e depois vai no Museu de Petrópolis ver o que fizeram com a família real aqui no Brasil. Para você comparar a valorização da história e tal. O Napoleão, cara, ele tinha provavelmente um câncer de estômago. E aí, nos remédios fortes que ele tomava ali, pode ser que num dos remédios tivesse também uma quantidade de arsênio. Então, assim, a morte dele é emblemática, tem rolo aí, diz que um padre lá cortou o pinto dele, vendeu no Mercado Livre. Aquelas coisas que pra nós aqui não interessa, porque isso aí não vai cair no vestibular. O Napoleão, o fato é que ele há uma construção aí em torno dele, que vocês vão entender, que assim... Agora ele foi derrotado e a monarquia foi restaurada de novo. Aí o Luís XVIII voltou. Falou, cadê o Napoleão? Tá lá no sul do Atlântico? Agora eu volto. Aí foi restaurado os Bourbons. Nós vamos falar aqui na sequência, no Congresso de Viena. Mas ele vira símbolo do nacionalismo francês porque meio que ele carrega os ideais da Revolução, com todos esses problemas e contradições que nós apresentamos aqui hoje. E por fim, de tudo, né? Para finalizar mesmo de vez... o fim da era napoleônica, né, marcado por essa derrota em Waterloo, o Napoleão causou tanto que precisa colar os cacos da Europa depois do Napoleão. Então é feito um congresso, que é o Congresso de Viena, entre 1814 e 1815. Põe 1815 que está mais fácil. Qual que é a ideia? É restaurar a situação política da Europa antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa e o Napoleão bagunçaram tanto a Europa que fizeram um congresso para voltar antes de 1789. Tipo assim, vamos dar um restart aqui, um reboot. Vamos voltar no que estava antes. Qual que era a ideia? Fazer uma restauração monárquica, voltar com os governos absolutistas a partir disso, né? Segurar a Revolução. Então o objetivo central do Congresso de Viena é esse. Vários países absolutistas, a Inglaterra ali tentando segurar a onda e equilibrar os poderes na Europa para não ter uma concorrente muito forte. Princípios básicos do Congresso de Viena. 1. Legitimidade. Quem estava no poder antes, volta. Tipo assim, Bourbon. Era a família que estava no poder? Era. Aí guilhotinaram lá o Luís XVI. Tá, quem que é na sucessão? Não tem um filho? É o irmão? Então beleza. A legitimidade. Quem estava no trono antes é legítimo e volta, portanto. Tá? Então você mantém as dinastias absolutistas. E uma ideia de estabelecer um equilíbrio, né?
assim, o Napoleão tinha feito uma França ali muito mais forte do que os outros países. O segundo princípio do Congresso é você tentar aqui um equilíbrio de forças, né? Você pôr ali de um lado uma Áustria forte, o Sacro Império Romano lá em cima tinha sido todo bagunçado e fragmentado, vai se unificar só no final desse século, formando a Alemanha, uma França forte aqui do outro lado, segurar a expansão do Império Turco Otomano ali, ou seja, equilibrar o mapa da Europa para não ter um país tão mais forte assim, para não acontecer um Napoleão de novo. A real é essa, tá? Então estabelecer um equilíbrio ali na Europa. Você vê que quando perde esse equilíbrio aqui na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, então os caras estão tentando estabelecer o equilíbrio, mas, né, privilegiando ali os interesses da Inglaterra, da França, da Áustria, né, dos vencedores aí desse processo, ou quem está conduzindo esse processo. E por último, está meio cortado aqui, mas no teu slide vai estar inteiro, tem uma santa aliança dentro do Congresso de Viena. Lembrando que o absolutismo é muito próximo da religião, né, do catolicismo, inclusive. Então você tem uma tentativa de barrar os avanços liberais e nacionalistas. Ou seja, dentro do Congresso de Viena tem um negócio que chama Santa Aliança, é um pacto que eles fizeram. Essas monarquias absolutistas e católicas fizeram um pacto de caçar todos os focos de ideias liberais da Revolução Francesa, todos os focos de liberdade, todos os focos de nacionalismo, e tentar fazer a Europa voltar num regime absolutista antes da Revolução Francesa. Pergunto para vocês, de tudo que você está vendo aqui, do pensamento iluminista e tal, vai dar certo isso? Tentar refazer uma Europa absolutista, já com as ideias da Revolução Francesa se espalhando? Isso aqui é de 1830, da Revolução de 1830. Nós vamos parar agora com a Revolução Francesa. Napoleão morreu, mas essas ideias da Revolução Francesa elas vão ecoando. Elas vão ecoando e elas vão entrar no século XIX e elas estão aqui, dentro da nossa casa hoje, no nosso país. A gente vive essas ideias hoje. E para finalizar, bonitinho aqui a aula 32, né? Eu fiquei de ler para vocês um pedacinho do texto, o que o Danton falou, ele não escreveu, ele falou isso quando estava terminando o julgamento dele ali. O Danton, um daqueles idealistas ali, né, da Revolução Francesa, do início, ele era jacobino, foi perseguido pelo Robespierre, por aquele momento do terror e tal. O Danton, cara, que foi executado junto com o Camille, que era amigo dele, a galera que sonhou a Revolução Francesa ali, antes dele ser executado, ele falou isso aqui no fim do julgamento dele. Ele falou assim, ó, em 1794, aniquilamos a tirania dos privilégios, abolindo seus poderes, os quais ninguém tinha direito. Acabamos com o monopólio da nascença e da fortuna, e isso em todas as funções do país, em nossas igrejas, em nossos exércitos, nesse imenso complexo de artérias e veias que dá vida a esse magnífico corpo da França. O cara falando isso lá, antes de ser morto, né? Ele fala assim, ó, declaramos que o homem mais humilde desse país é agora igual ao mais poderoso. Essa liberdade conseguida para nós outros, oferecemos aos escravos também. Entregamos ao mundo a missão de construir o futuro sobre a esperança germinada por nós. Isso é mais que uma vitória numa batalha, mais do que canhões e espadas ou esquadrões de cavalaria de toda a Europa. Esse alento para todos os homens em todos os lugares, esse apetite, essa sede de liberdade nunca serão sufocados. Nossas vidas não foram inúteis. Nossas vidas não serão vividas em vão. Esse aqui foi o Georges Danton, em 1794, um pouquinho antes da própria Revolução Francesa, guilhotinar ele. Beleza? Esse foi o rolê da Revolução Francesa, ela vai continuar aparecendo nos conteúdos aqui, mas por enquanto, deu. A gente fica por aqui. Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Valeu!